Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre custos de produção, relação de troca para a suinocultura. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é o Marcos Araújo, que é analista da Agriinvest. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Marcos. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Marcos, a gente viu, que até mais ou menos junho, julho do ano passado, o suinocultor ele tinha uma realidade na atividade. No segundo semestre houve uma disparada nos preços da carne suína, a exportação bateu recorde no ano de 2020, mas também esse aumento dos preços para o suinocultor, o preço pago, para o suinocultor, não veio sozinho, A gente veio acompanhado aí com uma alta também nos custos de produção. O que a gente viu no mês de janeiro desse ano para a suinocultura brasileira, Marcos? Letícia, vamos lá. Citando os últimos dados aí da Embrapa Aves e Suínos, em Chapecó, Santa Catarina, citando o estado do Paraná, o custo de produção do suíno foi estimado em R$ 6,31 contra R$ 6,50 em novembro. Uma leve diminuição dos custos, porém, de dezembro para cá nós tivemos aí uma continuidade da alta dos preços, tanto do milho como da soja, que são os principais ingredientes das rações dos suínos. O milho representa 67% da ração dos suínos e o farelo de soja 22%. Então, essa alta direta do milho e da soja impacta diretamente no custo de produção do suinocultor, Letícia. E, Marcos, além desses insumos que são o milho e o farelo de soja, a gente também tem outros insumos dolarizados que são embutidos nessas rações, os aminoácidos, enfim, outros componentes que também são lastreados em dólar. E aí, como que fica essa conta? A gente tem suinocultores que vendem para abatedouros que são habilitados para exportação, mas a gente tem suinocultores que atendem basicamente aqui o mercado interno. Então, como é que fica essa conta? A gente compra um insumo lastreado em dólar e vende produto final aqui baseado no real. Como que fica aí essa conta final, Marcos? Bom, interessante essa avaliação, para a gente discutirmos a respeito aí. Então, os custos dos ingredientes da nutrição animal na produção do suíno representa 81,6% do custo total. Dentro desse custo está, como você citou, milho, soja, farinhas de carnes e ossos, os aminoácidos, entre outros. Também é verdade, nós temos que avaliar, falando da exportação brasileira de carne suína, até pouco tempo atrás nós exportávamos entre 700 a 800 mil toneladas equivalente de carcaça ano. Agora, para essa temporada, estamos estimando aí 1.250.000 toneladas. Então, veja um aumento entre 700 a 800 mil para agora 1.250.000 toneladas. Letícia, para você ter uma noção, a importância da exportação no cenário, da exportação brasileira de carne suína, então até alguns anos atrás, a exportação brasileira de carne suína representava cerca de 19% da nossa produção. Agora, a exportação brasileira de carne suína representa 29% da nossa produção. Então, se o dólar se valoriza frente ao real, também essa carne que é exportada terá maiores preços também reais, o que acaba beneficiando esse suinocultor, de certa forma também ficando um hedge natural, assim como ocorre com a soja, por exemplo. Então, é uma relação que é arriscado quando o produtor rural compra os seus insumos, todos eles em reais, e aí ele deixa de vender, infelizmente, o suíno. Aqui no Brasil nós não temos um contrato futuro para fazermos o hedge. Então, se houver uma queda do dólar, uma queda, como aconteceu agora, a taxa de câmbio era 6-1, para agora 5,40, então isso daí poderia afetar drasticamente a rentabilidade do suinocultor. Vimos, por exemplo, os preços do suíno, de começo de novembro para cá, no mercado doméstico brasileiro, ele caiu 34%, Letícia. E isso daí certamente impactou na margem do suinocultor. Lá em novembro, falando de números redondos, a margem do suinocultor aqui no Brasil girava em torno de R$ 300 por animal gordo abatido. E nesse momento agora, com os preços correntes, o suinocultor está tendo um prejuízo em torno de R$ 88
por animal gordo abatido, Letícia. E, Marcos, como a gente viu agora no mês de janeiro, né, as exportações deram uma derrapada, a gente não conseguiu atingir nem em volume e nem em receita o que foi atingido em janeiro de 2020. E a gente sabe que as exportações trazem um peso muito grande, né, para puxar também o preço do suíno aqui no mercado interno. Quando é que a gente deve ver uma retomada desse ritmo das exportações, que pode trazer um certo alívio para o suinocultor? Bom, novamente é interessante essa pergunta. Nós temos que observar que a China ela ficou dependente da importação de carne suína em função da forte redução na produção que houve devido à peste suína africana. Para você ter uma ideia, Letícia, a China é o maior produtor mundial de carne suína. Em torno de 50% da produção mundial de suínos é na China. A produção de carne suína na China caiu de 54 para 48 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Isso representa praticamente 4 vezes a produção brasileira de carne suína. Então tivemos uma lacuna tão grande que falta carne em qualquer lugar do mundo para atender essa lacuna de 16 milhões de toneladas de carne. Não tem carne no mundo suficiente para atender essa quebra de produção que se deu no rebanho suíno lá na China com essa zoonose. Além disso, também nós temos aí agora alguns pontos de preocupações novamente em relação à peste suína, até mesmo orelha azul em algumas localidades da China. A China, ela ficou ausente agora do mercado, nós vamos ter o feriado lunar, então nós temos que entender também que toda aquela disparada de compra que a China fez no Brasil de outubro a novembro, esse container que sai do Brasil em novembro, Letícia, ele tem um período de trânsito, né, um transit time até a China, em torno de 45 dias, até chegar no consumidor final. Então, esse container chegaria lá na primeira quinzena de janeiro, para atender essa demanda do feriado lunar. Porém, algumas cidades na China, 5 cidades anunciaram recentemente lockdown, que totalizavam 28 milhões de pessoas, e o próprio governo da China, nesse momento, tem desincentivado que as pessoas das metrópoles viajem para o interior durante esse período de feriado lunar. Eles possuem um passaporte interno, ROCO, tá? O governo tem ameaçado da seguinte forma: se os funcionários públicos forem pegos viajando para o interior, o governo vai suspender o seu salário daquele mês. Porém, se os funcionários se manterem nas cidades, o governo vai dar uma ajuda financeira para essas pessoas, um prêmio para que eles fiquem em lockdown nas suas casas. Ou seja, o que é a expectativa disso? Menos locomoção das pessoas, haverá menos convívio social, menos confraternização e menos consumo. Então, por isso que o preço das carnes caíram bastante na China recentemente e acabou impactando também isso no mercado de soja. As margens das indústrias processadoras de soja na China também, que estavam com mais positivas, hoje operam com margens negativas. E a China daí fez revendas de soja comprada, tanto na América do Sul como no Brasil, por isso Chicago também deu um recuo aproximadamente de 50 a 70 centavos por bushel nessas últimas semanas. Então o mercado ele se interliga como um todo. Aqui no Brasil, se nós quisermos falarmos de soja, obrigatoriamente nós temos que falar da suinocultura na China, porque a nossa soja em grão vai virar farelo de soja, que é proteína vegetal, que vai alimentar todo esse rebanho de suínos. Eu acredito, Letícia, respondendo a tua pergunta, então, que em breve, esse mês de fevereiro ainda, os chineses vão ter que retomar as suas compras no mercado internacional, digo aqui no Brasil e próprio Estados Unidos, porque esse container que for embarcado aqui no Brasil, final de fevereiro, vai chegar na China lá para a primeira quinzena de abril. Então, eu acredito que em breve nós teremos sim uma retomada da demanda internacional. E hoje, por exemplo, você já vê uma alta de preço significativo em algumas praças brasileiras do preço do suíno vivo. Letícia? É isso que eu ia te perguntar, Marcos. Essa retomada que a gente vai ter aí no mês de fevereiro, mês de março, nas exportações, principalmente destino China, elas já são suficientes para começar a mexer aqui com os preços internos? Que a gente viu, como você comentou, né, de novembro para cá, novembro quando houve o pico aí no preço para o suinocultor, esse preço praticamente derreteu até agora, em torno de 34%, como você comentou.
E aí isso colocado na balança dá tá muito desfavorável a relação de troca para o suinocultor. Você trouxe aqui dados para a gente do Paraná, né, a relação de troca suíno com o milho hoje em torno de 4,78 e no mês passado, né, no mês de dezembro, né, era de 6,49 e se a gente levar isso mais para trás ainda, né, esses 4,78 de janeiro para janeiro de 2020 a relação de troca era de 8,66. Então, a minha pergunta é, essa retomada nas exportações vai mexer com os preços aqui de forma suficiente para aumentar? Porque a gente vê que os custos de produção não vão ceder tão fácil assim, né, Marcos? Não, a gente pega um cenário aqui no Brasil de escassez de milho que vai se estender até final de maio. Então, como eu falei, a grande maioria de suinocultores possuem estoques aí que a gente observou até março desse ano, mês que vem. Então, eles vão ter que retomar compra de milho para abril, maio. Então, esse atraso da colheita da soja, consequentemente, atraso do plantio do milho safrinha. Então, nós teremos mais milhos apenas em junho. Vai ser meses bem críticos aí, de março a maio desse ano aqui no Brasil, que deve sim se traduzir em custos elevados da produção do suíno vivo. Então, hoje, falando com um cliente, amigo nosso de Minas Gerais, estima-se que o custo do suíno hoje em Minas esteja lá, ele estava estimando, falando para a gente aqui, o custo do suíno em torno de R$ 6,80 em Minas Gerais e o preço de venda em Minas a R$ 6,00. Então ele estava tendo um prejuízo aí de R$ 88,00 por animal gordo abatido. Eu acredito sim que essa retomada da demanda internacional, o próprio Estados Unidos estão com estoques muito baixos de carne suína, e aí resta o Brasil. Tá? A Alemanha também é um grande exportador de carne suína, mas a gente vive aí, a exemplo da soja, outras commodities, estoques bem baixos de proteína animal. Então, o Brasil é um grande player nesse mercado e a tendência, eu acredito, em melhoras de preço daqui para frente. E combinado com isso, com uma volta também, com uma expectativa de volta às aulas no Brasil e até mesmo essa possibilidade de uma nova ajuda financeira, o Corona Voucher, aqui no Brasil, que poderia dar um fôlego para a retomada da demanda doméstica, Letícia. Você citou a Alemanha, Marcos. A Alemanha, inclusive, que está vivenciando desde o final do ano passado, desde setembro, se não me engano, do ano passado, um problema muito grave com peste suína africana. Inclusive, Exatamente. A China bloqueou, embargou aí as importações de suínos da Alemanha. Né? Isso tem também trazido um desafio para a Europa, porque a gente vê um excedente de produção por lá. Então, isso pode representar também um certo ganho para a gente nesse momento? Sem dúvida, essa barreira sanitária, né, na Alemanha começou encontrando em animais silvestres, né, em porcos silvestres aí, a peste suína africana, e sem dúvida essa barreira sanitária faz com que a demanda internacional migre aqui para o Brasil, como ocorreu no segundo semestre do ano passado. 2020, o suinocultor viveu duas realidades muito distintas, né? Um cenário muito complicado no primeiro semestre do ano passado e um cenário excelente no segundo semestre. Infelizmente, muitos suinocultores, né, é da natureza do produtor rural essa euforia, essa empolgação. Sempre que a gente vive um bom momento financeiro, o produtor rural acaba crescendo horizontalmente, aumentando as instalações, aumentando o seu rebanho. Esse aumento de rebanho, consequentemente, vai exigir do suinocultor um aumento do capital de giro. Vai ser mais milho, vai ser mais farelo de soja para ele alimentar esse rebanho. Infelizmente, a gente tem observado que alguns produtores, alguns suinocultores não se prepararam essa tarefa, dever de casa financeira aí, para esse aumento da produção. Infelizmente, esse é um erro clássico em alguns setores da economia, que quando o cara cresce, é a pá de cal para ele, às vezes menos a mais, né? Então, agora, nesse momento delicado, que o produtor vai ter que ter uma habilidade para esse período de transição aí, que a gente deve ter melhoras do cenário de preço agora, em breve, com a retomada da China, porém, alto custo de produção devido à escassez de milho no Brasil e com esse Chicago alto, farelo de soja alto, com a Argentina, com o problema de seca que houve na Argentina, a tendência do farelo no mercado nacional é se manter com preços elevados. Letícia. E o que a gente pode trazer de alternativa, Marcos? Suinocultor vendendo o animal mais leve no desespero para tirar esse animal da granja e evitar um alto consumo aí de milho e farelo de soja. O que a gente pode
propor aí como alternativa ou não? Estamos no mato sem cachorro. Olha, excelente pergunta. O produtor rural vai ter que fazer suas contas aí para verificar se vale a pena ele abater ou não matrizes, né? Ou revender esse leitão. Você tem algumas cooperativas que não são verticalizadas, que precisam dos leitões, podem pagar mais caro por isso daí. É o produtor avaliar negócio a negócio se vale a pena ele abater o animal mais magro, inferior a 110 quilos, ou ir até o peso de abate recomendável, ou comercializar os leitões, ou até mesmo abater as matrizes nesse período de transição. É fazer a conta para ver onde pode ser o menor prejuízo ou buscar o melhor negócio para fugir até mesmo do prejuízo, né, Letícia? Certo, Marcos. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Araújo, que é analista da Agriinvest, trazendo detalhes a respeito dos custos de produção e da relação de troca para a suinocultura, um momento crítico que a gente tem uma baixa demanda, as exportações um pouco mais devagar e os custos de produção principalmente puxados pelo milho e pelo farelo de soja, mas também não esquecendo de outros insumos que são dolarizados, como aminoácidos e outros aditivos das rações, estão então com os patamares de preço lá em cima e isso acaba trazendo prejuízos ao suinocultor. Uma conta feita pelo Marcos Araújo, uma média, né, de que desde novembro do ano passado, meados de novembro, quando os preços dos suínos atingiram o pico, né, o preço do suíno vivo, depois esses preços vieram caindo e hoje acumulam uma redução, uma queda, portanto, de cerca de 34%. Enquanto isso, os preços de milho e farelo de soja se mantêm altos, o que faz com que o produtor tenha, em média, um prejuízo, né, por suíno abatido entre R$ 88 a R$ 100 reais. Então, aí um momento bem crítico, segundo o Marcos Araújo, mas as exportações devem ganhar mais ritmo, segundo o Marcos, a partir agora da metade de fevereiro para frente, março, com a China retomando as compras após o feriado do Ano Novo Lunar. Então, isso também deve mexer um pouco mais com os preços aqui no mercado interno. Entretanto, os custos de produção não dão sinais de que irão ceder. Inclusive, o Marcos adiantou que muitos suinocultores têm estoques de milho só até março, porém, o milho da nova safra vai chegar mais para o meio do ano por causa dos atrasos de plantio, portanto, outros momentos aí tensos de possível escassez de milho devem atingir a suinocultura e vai caber ao suinocultor, portanto, explicação do Marcos Araújo, de fazer as contas aí do próprio negócio para ver o que vale mais a pena fazer para driblar esse prejuízo e esses altos custos de produção. Se vale a pena abater o animal mais leve, se vale a pena vender os leitões ou abater as matrizes, isso aí tem que ser analisado negócio a negócio. O fato é que a gente vive agora um período de retração na demanda aqui no mercado interno e uma oferta muito grande, porque segundo o Marcos, também os suinocultores se empolgaram, né, da metade do ano passado para cá, aumentando a produção e isso também contribui para a queda dos preços. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.